Então, turma, na aula passada nós começamos a falar, né, sobre as funções orgânicas, e aí eu comentei para vocês que essas funções orgânicas, elas têm importância, visto que, dependendo da função orgânica, elas vão dar características físico-químicas à molécula, né? Então, ela pode se tornar mais hidrossolúvel, mais lipossolúvel, ela pode ter um perfil mais ácido, mais básico, e isso modifica todo o aspecto de ação, como também modifica todo o aspecto farmacocinético da substância. E aí nós falamos sobre algumas funções orgânicas que estão relacionadas aos aspectos, por exemplo, de classificação, né? As funções orgânicas elas podem ser classificadas em simples, mista e múltipla, e as funções orgânicas elas também podem ser classificadas de acordo com a presença ou ausência de alguns compostos. Então, quando nós falamos das funções orgânicas oxigenadas, tem a presença de oxigênio. Quando nós falamos das funções orgânicas nitrogenadas, tem a função do nitrogênio. E aí nós já falamos de alguma dessas funções e vamos falar agora, por exemplo, do aldeído e da cetona, né? Eu me recordo que eu comentei para vocês que, assim, quando nós falamos em funções orgânicas, eu me preocupo em alguns compostos, em algumas funções, por ela ser parecida ou no nome ou na maneira que ela é organizada estruturalmente. Então, por exemplo, o aldeído. O aldeído, gente, é uma função orgânica oxigenada, onde tem o grupamento ou grupo carbonila. Lembrando que quando a gente fala carbonila, significa que é o carbono com dupla ligação ligando-se ao oxigênio, e ligada a esse carbono, a essa carbonila, nós temos um hidrogênio, como vocês podem observar no exemplo B, tá? Então, nós temos o carbono, dupla ligação com o oxigênio, e ligada a essa carbonila, nós temos o hidrogênio. E aí eu me preocupo um pouco quando se fala no aldeído, porque muitas vezes pode se confundir com o ácido carboxílico, tá? Por quê? O ácido carboxílico, o que diferencia ele do aldeído, gente, é porque no ácido carboxílico, o radical que se liga à carbonila é a hidroxila, oxigênio e hidrogênio. Nesse caso aqui, não. O aldeído, quem se liga à carbonila é o hidrogênio, não um ácido, não, e não uma hidroxila. Então, muito cuidado para não confundir aldeído com ácido carboxílico. Só um momento. E outra função orgânica do tipo oxigenada, nós temos a cetona, né? A cetona... Professor, Oi. é sobre o aldeído. Certo. Esse carbono que ele faz a ligação aí para hidroxila, não é isso? Não, o carbono que está ligado ao oxigênio com dupla ligação. E esse mesmo carbono faz uma ligação aí para o hidrogênio, né? Isso. Esse carbono, ele tem alguma, tipo, porque tem algumas coisas que fala carbono primário, carbono terciário, ele precisa um, ser uma dessas classificações para ser propriamente aldeído. Sim, olha só, quando nós falamos que para ser aldeído nesse sentido, o carbono, né, a carbonila em si, ela tem que estar fazendo ligação a um carbono primário. O que é um carbono primário? Geralmente é o carbono que ele está nas extremidades, tá? Uhum. Então, por exemplo, não tem como ter um aldeído num carbono secundário. Por que que não vai ter como? Porque o carbono ele não vai comportar esse tanto de ligação.
Então, lembra que o carbono ele só faz 4 ligações. Se tu colocar esse carbono no meio, por exemplo, você colocar no meio da estrutura, ele vai fazer 5 ligações. Por isso que ele não tem como ser, o aldeído não tem como ser encontrado no meio da estrutura. Geralmente o aldeído é encontrado nas extremidades. Mas o ácido carboxílico também, né? O ácido carboxílico também, ele tem que ser encontrado nas extremidades e não no meio da estrutura, porque o carbono ele tem que ser primário. Aí a diferença, no caso, que a ligação dupla do aldeído será por oxigênio e no ácido carboxílico vai ser para hidroxila. Não, Jefferson. Olha o que acontece. O carbono presente aqui, ele faz dupla ligação com o oxigênio. Isso aqui é chamado de carbonila. Tanto no aldeído quanto no ácido carboxílico tem essa mesma estrutura. O carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Qual a diferença do ácido carboxílico para o aldeído? O hidrogênio, ele se liga ao carbono, então aldeído. No lugar desse hidrogênio aqui, a gente vai acrescentar agora o oxigênio também. Então, eu tenho um oxigênio e hidrogênio, que é a hidroxila. Se eu tenho a hidroxila ligada ao carbono, ele vai ser ácido carboxílico. O que diferencia o aldeído do ácido carboxílico é a presença ou não da hidroxila. Eu acabei de... É porque eu sempre levava em consideração o termo hidroxila, se fosse acompanhado do OH. Agora que eu estou entendendo que ligação dupla de carbono e oxigênio já é uma hidroxila. Isso, viu? Tá. Só um momento, Jefferson. Você comentou que se tiver, por exemplo, um oxigênio ligado ao carbono e o hidrogênio ligado ao carbono separado, é hidroxila? Não é hidroxila. Hidroxila tem que estar o oxigênio e o hidrogênio junto. Eu vou mostrar um ácido carboxílico só para você ver a diferença. Foca, né, observa esse exemplo B, onde tem o carbono, dupla oxigênio, e ligado a esse carbono nós temos um hidrogênio, somente o hidrogênio. Então isso é o aldeído. Agora eu vou mostrar bem aqui para você o ácido carboxílico. Olha aqui o ácido carboxílico embaixo. Observa essa fórmula geral, a fórmula geral. Observa que nós temos aí o quê? O carbono. O carbono ele está fazendo dupla ligação com o oxigênio e nós temos uma hidroxila ligada ao carbono. Olha a diferença do aldeído para o ácido carboxílico. É somente a presença da hidroxila ou não. O ácido carboxílico tem a hidroxila, enquanto o aldeído só tem o hidrogênio. Era isso aí que eu tava querendo falar pro senhor. É porque eu tinha entendido que você tinha falado hidroxila lá no aldeído. Aí eu confundi. Aí eu confundi. Tá. Então, lembra, aldeído não tem hidroxila, somente hidrogênio. O ácido carboxílico nós temos a hidroxila. Por isso que é uma preocupação minha quando eu falo dessas duas funções, porque o que muda só é o oxigênio. Um tem oxigênio e o outro não tem. A gente já estudando essas funções oxigenadas, que me confunde mais sempre são essas duas, porque elas se parecem muito na estrutura. Uhum. Então vamos lá, agora para as cetonas. Quando nós falamos em cetona, nós estamos falando de também uma função orgânica oxigenada, tá? E aí nós já temos que observar que para um composto ele ser classificado, para um radical ser classificado como cetona, precisa ter a carbonila. Não esqueçam, toda vez que eu falo carbonila, é o carbono fazendo dupla ligação com oxigênio. Essa estrutura aí, C dupla O, é chamada de carbonila. Na cetona, na função cetona, a carbonila, gente, ela fica sendo o carbono secundário. Então, ela fica no meio de 2 carbonos, né? Como vocês podem observar aí no exemplo A. Eu tenho um carbono,
Na metade eu tenho outro, no meio tem um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, e na outra extremidade eu tenho um carbono. Então, essa aí é uma função cetona. Toda vez que nós tivermos carbono dupla oxigênio. Aí é muito importante vocês aprenderem alguns macetes para identificar essas funções. Geralmente tem funções, por exemplo, cetona. Gente, a cetona, ela de modo geral, ela vai estar mais presente na metade, no meio das estruturas. Já o ácido carboxílico, o aldeído, já vai ser mais encontrado nas extremidades, tá? Devido a essa característica de carbono primário, carbono secundário. Eu vou falar primeiro para vocês do ácido carboxílico para depois falar do éter, tá? Então, o ácido carboxílico, de modo geral, é uma função orgânica que também tem a carbonila, tá? Quando eu falo carbonila, não esqueça, é o carbono dupla oxigênio. Então, eu tenho um carbono aí fazendo dupla ligação com o oxigênio, e ligada a esse carbono, ligada a essa carbonila, tem-se a hidroxila, como vocês podem observar na fórmula geral. E toda vez que vocês encontrarem carbonila ligada à hidroxila, é o ácido carboxílico. Nesse sentido, gente, é muito importante vocês compreenderem a diferença, né, que nós estávamos conversando agora, né, com o Jefferson, a diferença do ácido carboxílico para o aldeído. O que muda só é a presença do oxigênio, que o aldeído não tem o oxigênio, enquanto o ácido carboxílico tem um oxigênio ligado ao hidrogênio, formando a hidroxila. Seguindo esse raciocínio, gente, de funções que me preocupam um pouco por elas terem umas similaridades, nós temos o éter e o éster, tá? Vou mostrar aqui, ó. Nós temos o éter e o éster. De modo geral, tanto o éter como o éster, eles têm a função orgânica diferente. O problema é o nome, tá? O nome que é muito próximo, então vocês podem acabar confundindo o que é éter e o que é éster. Mas olha só, em relação aos éteres. Os éteres, gente, é toda vez que vocês encontrarem um átomo de oxigênio entre dois carbonos. Então, você pega o carbono, na metade, do lado tem o oxigênio, um exemplo aí, e do outro lado tem um carbono. Então, toda vez que vocês encontrarem o oxigênio entre dois carbonos, a função orgânica aí vai ser éter, tá? De modo geral, gente, tanto o éter quanto o éster, eles são funções que faz com que os fármacos fiquem um pouco lipossolúveis, tá? Deixa o fármaco um pouco lipossolúvel. Então, toda vez que vocês encontrarem éter ou éster na molécula, já imagina aí a possibilidade dessa molécula ter um perfil lipossolúvel. E o éter é quando se tem um oxigênio entre carbonos. Eu vou mostrar o éster e depois eu volto para essa imagem, só para vocês compreenderem. Qual é a diferença do éter para o éster? O éster, gente, ele já tem a carbonila. Se vocês observarem aí na fórmula geral, aliás, vamos por exemplo. Por exemplo A. Se vocês observarem no exemplo A, nós temos aí a carbonila, que é o carbono dupla oxigênio, e ligado a essa carbonila nós temos o quê? Um outro oxigênio. E ligado a esse oxigênio nós temos o metil, nós temos um outro radical. Então, isso é uma função éster. Toda vez que eu encontrar o oxigênio ligado a uma carbonila, vai ser função éster. Lembrando que quando se fala nesse processo aí de, entre aspas, né, quando se fala nesse processo da ligação do oxigênio
com o carbono, tem que ficar muito esperto na hora de se observar essas ligações. Então, como vocês podem observar aí, no exemplo A do éster, nós temos uma carbonila, e essa carbonila está ligada a um oxigênio, e esse oxigênio está ligado a um metil, que é o CH3. E isso caracteriza uma função éster. E a presença de éster na molécula do fármaco faz com que esse fármaco ele fique mais lipossolúvel. E aí tem uma facilidade maior de se dissolver nas membranas, de se distribuir pelos tecidos em si, tá? E aí, muito cuidado na hora de observar essa função éster e, consequentemente, você perceber uma diferença nesse oxigênio abaixo, tá? Do exemplo que eu estou mostrando para vocês. Esse oxigênio ele precisa estar ligado a um carbono. Se o oxigênio ele estiver ligado a um hidrogênio, por exemplo, já não vai ser mais a função éster, já vai ser ácido carboxílico, tá? Então, muito cuidado na organização que vocês observam essas funções orgânicas. Nesse sentido, eu me preocupo quando se fala do éster e do éter, justamente por essa característica dos nomes ser semelhante, tá? Só para ilustrar essa questão do éter, algumas substâncias presentes no quebra-pedra, tá? Que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar do quebra-pedra, né, dessa planta, e que é muito popularmente difundido para uso em pacientes que têm cálculo renal. Por que que essa planta tem esse efeito, né, sobre os cálculos renais? Porque muito desses cálculos ele tem um perfil lipossolúvel. Esses cálculos eles têm um perfil de associação com gordura. Como o chá de quebra-pedra ou como o quebra-pedra tem várias substâncias que tem um perfil de ter éter, tá? Na sua estrutura química, esse éter presente, essas substâncias presentes no quebra-pedra, tem a capacidade de desintegrar essas pedras, esses cálculos renais. E isso facilita um pouco aí a sua eliminação, tá? Mas é importante também compreender o seguinte, gente, nós estamos falando aqui de o uso de uma planta que pode ter esse efeito por ter substâncias que têm na sua estrutura química a função éter, que tem um perfil de ser lipossolúvel, contudo, vale ressaltar que nós estamos falando de um cálculo renal pequeno, pequenas quantidades, porque se você for pensar num cálculo renal com 3, 4 centímetros, que geralmente pode acontecer, vários cálculos renais, não é aconselhável utilizar o chá de quebra-pedra, porque isso pode levar à quebra desses cálculos, mas não desmancha o cálculo e esses pedaços menores vão sair aí pela ureta e vai levar a lesões, tá? Lembrando que quando nós falamos dessas funções orgânicas, nós estamos nos referindo que eu comentei para vocês anteriormente que essas funções elas podem ser classificadas de modo geral em oxigenadas e nitrogenadas. O que vai diferenciar essa classificação em oxigenada e nitrogenada é a presença do oxigênio ou do nitrogênio. E dentre as funções nitrogenadas, nós encontramos as aminas, tá? As aminas, gente, de modo geral, é muito simples de ser reconhecido, basta ter a presença de um nitrogênio, e se esse nitrogênio ele tiver ligado, e esse nitrogênio ele faz 3 ligações. Lembrando que esse nitrogênio ele faz 3 ligações porque ele pertence à família 5A da tabela periódica. Tem 5 elétrons na camada de valência, logo, para se tornar estável, precisa fazer mais 3 ligações, tá? Então, o nitrogênio, ele precisa fazer 3 ligações e geralmente ele faz com o hidrogênio. E aí é importante compreender os radicais que se ligam ao nitrogênio, porque diante disso nós também vamos ter uma classificação, que nós chamamos de amina primária, amina secundária e amina terciária.
O que seria essa questão da amina primária, secundária ou terciária? Isso está relacionado à substituição de algum desses hidrogênios. Como assim? Se vocês pegarem o nitrogênio, ele faz 3 ligações com o hidrogênio, como vocês podem observar aí. Se eu substituir um hidrogênio por outro radical, por exemplo, pelo um CH3, que é um metil, eu vou ter uma amina primária. Se eu substituir 2 hidrogênios, eu vou ter uma amina secundária. E se por acaso, ligada ao nitrogênio, não tiver nenhum hidrogênio, ou seja, todos os 3 hidrogênios foram substituídos pelo nitrogênio, por outro radical, nós temos uma amina terciária. Vou colocar um exemplo para vocês aqui, só um momento. Turma, observa a imagem aqui de 3 substâncias, né? Sendo que, de modo geral, as 3 substâncias, elas, principalmente a morfina e a codeína, são fármacos, e a heroína já foi utilizada como medicamento, mas só para vocês ilustrar só para ilustrar para vocês o que eu estou falando em relação a questão da função orgânica amina, né? A amina, ela é uma função nitrogenada e ela pode ter essa classificação como amina primária, secundária, terciária. O que vai determinar se a amina ela é primária, secundária ou terciária é as substituições do hidrogênio. Por exemplo, se eu tenho um nitrogênio e faz ligação com 2 hidrogênios e um outro radical que não é hidrogênio, é primário. Se eu tenho um nitrogênio que faz ligação com 2 radicais que não é hidrogênio e um que faz com hidrogênio, secundário. E se os 3, se o nitrogênio faz ligação com 3 radicais que não tem a ver com hidrogênio, não é hidrogênio, é uma amina terciária. Então, observando aqui a imagem, tanto da codeína, quanto da heroína, quanto da morfina, gente, vocês observam na parte superior dessas moléculas o grupamento amino, né? Nós temos aí o nitrogênio, e esse nitrogênio está fazendo ligação com um hidrogênio
e faz a ligação com 2 carbonos. Se eu sei que o nitrogênio está fazendo ligação com um hidrogênio e os outros radicais é carbono, eu sei que essa amina ela é uma amina secundária, porque 2 dos radicais hidrogênios foram substituídos por outros elementos. Essa questão dessa classificação em amina primária, secundária e terciária está relacionado ao perfil da substituição do hidrogênio. Tá? E aí, quando nós falamos de aminas, né, quando nós falamos dessas funções orgânicas, a amina, ela é muito importante, gente, que muitas dessas funções, muitos dos fármacos que têm a função amina ou tem na sua estrutura função amina, essas aminas geralmente elas têm ação sobre o sistema nervoso central, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, como as anfetaminas, né? Quando nós falamos em anfetaminas, são aquelas substâncias que é muito usado para o emagrecimento ou é usado também para aumentar o estado de vigília, né? Para aumentar o estado do paciente, do indivíduo ficar acordado. As anfetaminas, elas são muito utilizadas por caminhoneiros, né? Para deixar o caminhoneiro mais acordado, diminuir a fadiga. Dentre as anfetaminas mais conhecidas aí, nós temos o Femproporex, a anfepranona, e nós temos uma mistura também dessas anfetaminas no famoso e conhecido Arribite, tá? Como eu comentei para vocês, várias das aminas, então toda vez que vocês pegarem um fármaco que age sobre o sistema nervoso central, esses fármacos, eles vão agir no sistema nervoso central devido à ação das aminas, tá? E aí, quando nós falamos nessa ação dessas aminas, é importante nós entendermos que essas anfetaminas podem levar a elevancar o ânimo, né? Por isso que diminui a fadiga, também reduz o apetite, por isso que essas drogas, gente, devido a essa estrutura química da presença dessa função orgânica amina, eles acabaram tendo necessidade de retirar por algum tempo. Não sei se vocês ouviram falar, ouviram alguns decretos, portaria, que baniram do mercado essas anfetaminas no Brasil, tá? Como o Femproporex, a anfepranona. Por quê? Porque leva a essas sensações de reduzir o apetite, diminuir a fadiga, só que isso leva, gente, a uma dependência química muito grande, porque são drogas estimuladoras do sistema nervoso central, tá? E olhando, né, para essa imagem aí, observa a estrutura de uma das drogas, né, de uma anfetamina. Se vocês observarem, nós temos aí o grupamento amino, o grupamento amina. Esse grupamento amina é muito bem visível, porque a gente encontra aí o nitrogênio, e esse nitrogênio ele está fazendo 3 ligações. 2 está se ligando aí ao hidrogênio e uma está se ligando ao carbono, tá? Lembrando que o nitrogênio ele faz 3 ligações com o hidrogênio. Cada vez que ele perde um hidrogênio para se ligar com outro radical, eu vou classificando em primária, secundária ou terciária. Aí eu tenho uma amina, que é uma amina primária, porque uma das ligações que deveria estar fazendo com o hidrogênio está se fazendo com o carbono, tá? Lembrando que
essa estrutura química, gente, ela também apresenta o metil, que é o CH3, e apresenta esse anel aromático. E eu não sei se vocês recordam, mas é o que a gente vai estudar no próximo conteúdo, sobre o carbono quiral, né? Sobre a quiralidade dos fármacos. Olhando para essa imagem, nós podemos observar que este carbono, aonde o nitrogênio está se ligando, é um carbono quiral. Ou seja, eles vão apresentar isomeria óptica, né? Aquele que desvia a luz para a direita e o que desvia a luz para a esquerda. Outra função orgânica nitrogenada, nós temos as iminas, tá? As iminas são compostos que têm a ligação do nitrogênio, mas como é que nós conseguimos identificar essas iminas? As iminas é toda vez que nós temos um nitrogênio e esse nitrogênio ele faz uma dupla ligação com o carbono, com o radical. Então, Wellington, mas não seria amina? Não é amina. Por quê? A amina, o nitrogênio, ele faz 3 ligações simples, né? Com os hidrogênios. Já a imina, ela faz uma dupla ligação com o carbono, tá? Como vocês podem observar no exemplo aí das iminas, tá? Na extremidade, vocês observam o nitrogênio ligado a um hidrogênio. Só que esse nitrogênio, ele faz dupla ligação com o carbono, tá? E nós temos as amidas, né? Que é uma outra função orgânica. E aí vem uma outra preocupação quando se fala nas funções orgânicas. Igual eu comentei para vocês do aldeído e do ácido carboxílico, por eles terem muito parecido a estrutura, o éter e o éster, porque eles, pelo nome, são muito parecidos, também é uma preocupação na hora de determinar quem é a amina e o que é a amida, principalmente porque os nomes são semelhantes, tá? A amina, ela sempre vai fazer ligações simples. Enquanto, gente, a amida já tem a presença da carbonila. O que seria a carbonila, que eu já mostrei várias vezes para vocês? Carbonila é quando o carbono ele faz dupla ligação com o oxigênio. Então, toda vez que encontrar carbono, dupla, oxigênio, essa estrutura aí, C dupla O, é chamada de carbonila. E esta carbonila, ela é ligada, ou liga-se a essa carbonila, ao radical NH2. Toda vez que nós temos o radical NH2 ligado ao carbono da carbonila, essa estrutura é chamada de função orgânica do tipo amida. Observe esse exemplo aí da amida, né? Nós temos aí o CH3 ou H3C, que está ligado à carbonila, que é o carbono dupla O, e ligado a esse carbono dupla O, nós temos o grupamento amino, né? E aí esse grupamento ligado à carbonila recebe toda essa estrutura aí como função amida. E alguns amidos, na verdade, gente, é muito comum encontrar essas funções orgânicas nos fármacos, tá? Como, por exemplo, nós podemos encontrar aqui no paracetamol, tá? Quando eu falo amida e a medicina, eu coloquei aqui a aspirina, mas na verdade a aspirina é o ácido acetil salicílico. Eu coloquei esse texto aí só para mostrar para vocês que geralmente quando se não pode se utilizar a aspirina, né, o ácido acetil salicílico, geralmente substitui pelo paracetamol, que é esta molécula que está sendo representada aí. Observa que na molécula do paracetamol nós temos um grupamento amida. O que é amida? Quando se tem carbonila, que é a C-O, ligada ao nitrogênio, ligada ao hidrogênio, tá? Na extremidade, na parte de baixo. Vocês podem observar que nós temos a função orgânica amida. Além disso, gente, dessa função orgânica amida, nós podemos observar também aí o anel aromático, e ligado a esse anel aromático nós temos aí a hidroxila. Toda vez que a hidroxila estiver ligado
Um anel aromático significa que essa estrutura, essa função orgânica passa a ser chamada de fenol. Gente, encontrar fenol nas moléculas mostra que essa estrutura química ela tem um perfil volátil, tá? Ela pode ter uma característica volátil. Lembrando também que quando nós encontramos a hidroxila nas moléculas, acaba a molécula tendo um perfil hidrossolúvel. Quando nós encontramos metil, a molécula ela fica lipossolúvel. Nessa estrutura do paracetamol, nós temos tanto a hidroxila como o metil. Então, significa o quê? Que o paracetamol ele tem um perfil hidro e lipo. Mas qual a importância disso? Porque o paracetamol ele tem esse perfil hidro, então ele consegue se dissolver, desintegrar, diluir nas secreções gástricas. E tem um perfil lipossolúvel, então ele facilita a passagem pelas membranas celulares até chegar na corrente sanguínea e, consequentemente, nos seus alvos, no seu mecanismo de ação. Turma, alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa questão das funções orgânicas? Da minha Tá parte, tranquilo. não. Tá bem explicativa a aula. Tá Obrigada. ok. Então, olha só. Nesse momento, a gente encerra a aula de funções orgânicas e a relação com os fármacos, certo? O que é que acontece? Eu vou passar a nossa primeira atividade para esse momento da segunda nota. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um fármaco, tá? Vocês vão pegar apenas um fármaco que está sendo utilizado para o tratamento da COVID, dos protocolos, tá? Não é para pegar, por exemplo, a estrutura da boldina que é encontrado no chá do boldo e determinar isso, não, porque o boldo é empírico. Vocês vão pegar fármacos que estão sendo utilizados para o tratamento da COVID dos protocolos. Cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, nitazonamida. Então, pega os fármacos que estão no protocolo, vocês vão escolher um desses fármacos, vão desenhar a estrutura do fármaco e vão circular as funções orgânicas e colocar o nome dessas funções orgânicas. Aí vocês vão enviar para o meu e-mail até na próxima sexta-feira, certo? E aí fica a critério de vocês. Pode fazer individual, em grupo, tá? Desde que me entregue até na próxima sexta-feira. No final da aula, eu vou colocar esse material, eu vou colocar a atividade no AVA, tá? Lá no encontro 15. Aí vocês vão ver, vão observar. Ei, professor, Hoje. mas é para enviar isso aqui, é para, no caso, fazer mesmo digitalizado, né? Word, ou como é? Não, vocês vão pegar a estrutura química do medicamento que vocês escolherem e vão desenhar a estrutura química. E aí, depois que desenhou a estrutura química, vocês vão encontrar as funções orgânicas. Circula a função orgânica, coloca o nome do lado e tira a foto, escaneia e manda para o meu e-mail. Ah, tá, ok. Ok? Certo? Então, vamos para o próximo conteúdo.
Toma só um minutinho para eu poder beber água, viu? Turma, nós vamos, nesse momento, iniciar teoricamente, o nosso penúltimo conteúdo, tá, da disciplina, que envolve os aspectos gerais da ação dos fármacos. De modo geral, esse conteúdo relaciona a relação da farmacodinâmica com a química farmacêutica, e nós vamos estudar algumas relações de quiralidade, de algumas isomerias geométricas, planar, qual a relação da conformação espacial e a complementariedade dos fármacos nos receptores, o que a estrutura química favorece nesse sentido, a importância das ligações químicas, ligação covalente, iônica, força de Van der Waals, ponte de hidrogênio, e o que isso influencia na interação do fármaco com o receptor. Quando a gente fala desse aspecto geral da ação dos fármacos, nós observamos, então, que quando se fala em ação dos fármacos, quando se fala em efeito, nos remete muito a mecanismo de ação. E quando nós falamos em mecanismo de ação, nós
nos remete, né, faz nos lembrar sobre a farmacodinâmica. A farmacodinâmica ela é a ciência dentro da farmacologia que visa estudar o local de ação, o efeito e o mecanismo de ação dos fármacos. Diante disso, quando se fala em farmacodinâmico, nos remete também receptor. Assim, nós vamos estudar qual a relação da interação do fármaco-receptor, né, e quais o efeito que pode ocorrer nessa interação, o que leva a essas interações. Como vocês podem observar nessa imagem, né, no canto direito, nós temos aí uma ilustração de uma hemácia, e ligado, e na superfície dessas hemácias, nós temos receptores. E ao redor das hemácias, nós temos substâncias. Observa que, de modo geral, nem todas as substâncias elas vão conseguir se interagir com o receptor. Por que elas não vão conseguir interagir com o receptor? Porque, de modo geral, elas têm um perfil diferente, um formato diferente. Lembrando, gente, que apesar de eu estar comentando aqui para vocês fármaco e receptor, eu quero que vocês entendam e vejam o fármaco e o receptor como química. Observa que o fármaco é uma substância e o receptor também é uma substância. Lembra que receptor é um alvo proteico, receptor é formado de proteína, receptor é formado de aminoácidos. Então, quando se tem um receptor e tem-se um fármaco, são duas substâncias interagindo entre si. Se não tiver elementos que possa favorecer essa ligação, que possa favorecer essa interação, não vai ter um encaixe. Logo, não vou ter uma substância nem agonista e nem antagonista. É para que ocorra, né, a efetiva ligação do fármaco ao seu receptor, para que promova o mecanismo fisiológico no organismo, é necessário que o fármaco e o receptor tenham interações. Essas interações é através de forças intermoleculares. É importante vocês compreenderem esse ponto aqui de forças intermoleculares para relembrar que o fármaco é uma substância e o receptor também é uma substância. Por isso que eu falo, a ligação fármaco-receptor dá-se através de forças intermoleculares, essa ligação, essa interação acontece entre moléculas, tá? E para acontecer essa ligação entre as moléculas, precisa-se ter essas interações entre si. E aí vamos entender, então, por que o fármaco ele consegue se interagir com o receptor ou vice-versa. Por que o receptor consegue se interagir com o fármaco? Se eu estou dizendo que tanto o fármaco como o receptor são substâncias, se são substâncias químicas, significa que são formados por elementos químicos, são formados por átomos. E não sei se vocês se recordam, mas lá na química geral e inorgânica nós estudamos o seguinte, que o sonho de todo elemento químico é se tornar estável. E para esse elemento se tornar estável, ele precisa ter 8 elétrons na camada de valência. Mas nem todos os elementos químicos têm 8 elétrons na camada de valência, a não ser aqueles que são gases nobres, né? Como o gás hélio, que é um gás nobre porque tem 8 elétrons na camada de valência. Na verdade, o sonho de todos os elementos químicos é se tornar um gás nobre, ou seja, se tornar estável. O único elemento químico, teoricamente, que não precisa de 8 elétrons na camada de valência para se tornar estável é o hidrogênio. O hidrogênio basta 2. Os demais precisam ter 8. Então, por exemplo, o carbono, ele pertence à família 4A. Se ele pertence à família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se eu estou dizendo que para se tornar estável precisa de 8, logo o carbono ele precisa fazer 4 ligações. Porque 4 que ele já tem de elétron, mais 4 ligações que ele vai compartilhar esses elétrons de outros elementos, se fica com 8 elétrons na camada de valência, assim ele se torna estável. Então, o que é que acontece? Por que eu estou contando essa história para vocês? Para mostrar que, como o fármaco é uma substância, o receptor é uma substância, são formados por átomos, quando a substância ela vai se aproximando do receptor, tem elementos ali que não estão estáveis, nem no fármaco e nem no receptor. Então, eles começam a se aproximar, eles começam a interagir entre si, começam a ter as ligações eletrostáticas, começam a ter essas forças hidrofóbicas, e isso Professor, faz... Oi. o senhor está mostrando algum slide? Tô no slide 3. Tu está vendo algum slide? Não, é que eu não estou conseguindo ver, mas não sei se é a minha internet.
Aliás, sai e entra novamente. Então, turma, observando esse slide, né, essa imagem, nós podemos notar que nós temos duas substâncias, e essas duas substâncias que está ligando a esse órgão, que seria o coração, no R, que é o receptor, se vocês observarem, são duas substâncias que teoricamente são diferentes, né? Pelo formato delas são diferentes. Contudo, existe uma porção que é a porção semelhante, que se liga ao receptor. E aí, quando se liga essa substância ao receptor, vai ter o efeito sobre o órgão. Qual a explicação para isso? Qual a explicação para isso? Tá vendo, Jefferson, agora a imagem? Sim, professor, tô vendo. Ok. E aí, o que acontece? Apesar das substâncias que estou mostrando aí na imagem, elas serem substâncias diferentes, essas substâncias, elas conseguem se ligar ao receptor. Por quê? A porção ou a região de interação do fármaco com o receptor são semelhantes, apesar de ser substâncias distintas. Mais lá na frente, eu vou falar para vocês, ainda nessa aula, né, na verdade, nesses slides, eu vou falar sobre ligação covalente, qual a relação, quais são os fármacos que fazem a ligação covalente, o que isso implica na relação do efeito, vou falar de ligação iônica, força de Van der Waals, interações hidrofóbicas, mais lá na frente. Já que nós estamos falando, né, dos mecanismos de ação dos fármacos, na química farmacêutica, esses mecanismos eles são classificados de acordo com o seu perfil químico, classificado de acordo com o local de como ele vai agir. Os fármacos, quimicamente, eles são classificados em fármacos de acordo com o seu mecanismo, né, como eles vão agir. Eles são classificados em estruturalmente inespecíficos e estruturalmente específico. Só para vocês ir já se situando em relação a esse assunto. Toda vez que eu falo fármacos estruturalmente inespecíficos, eu estou me referindo a fármacos que agem sobre o nosso organismo, que não interage com o receptor. Qualquer fármaco que age no nosso organismo sem precisar interagir com o receptor, eles são classificados como inespecíficos. Mas, Wellington, então, já que o fármaco age no organismo sem interação com o receptor, como é que ele tem esse efeito? Como é que ele age? São a sua característica físico-química que favorece esse efeito, tá? Vou dar um exemplo lá daqui a pouco dos anestésicos. Os anestésicos, eles agem, gente, não por ligação a receptor, mas sim pelo seu perfil lipossolúvel, tá? Se eu estou dizendo que os fármacos estruturalmente inespecíficos, eles agem no nosso organismo por não se ligar ao receptor, mas sim pelo seu perfil físico-químico, os fármacos estruturalmente específicos, eles agem no nosso organismo por ligação aos receptores, tá?
Então, todo fármaco que se liga, aliás, todo fármaco que exerce um efeito no nosso organismo e esse efeito não está relacionado ou condicionado a um receptor, eles são chamados estruturalmente específicos. E, de antemão, a maioria dos fármacos tem um perfil específico. Poucos fármacos são inespecíficos. Os fármacos estruturalmente inespecíficos, gente, eles são conceituados da seguinte maneira. São aqueles fármacos que dependem única e exclusivamente de suas características físico-químicas para produzirem ação biológica sobre os sistemas fisiológicos, que foi o que eu comentei anteriormente para vocês. Os fármacos estruturalmente inespecíficos, eles não agem em receptor. Se eles não agem receptor, o mecanismo que favorece o seu efeito é o seu perfil químico, tá? O seu perfil físico-químico. E esse perfil físico-químico está relacionado à solubilidade, ao coeficiente e o pKa, tá? Quando eu falo solubilidade, eu estou me referindo à capacidade de uma substância em ser solúvel, né? Em meio aquoso ou meio lipídico. Se a substância é solúvel em meio aquoso, ela é hidrossolúvel. Se ela tem solubilidade em meio lipídico, ela é lipofílica. Em outras palavras, se é hidrossolúvel, ela é polar. Se ela é lipofílica, ela é apolar. Quando eu falo coeficiente de partição, que também é uma propriedade físico-química, é quando o fármaco ele tem a capacidade de se diluir em meio lipídico, né? Quando a substância ela tem a capacidade de ser lipossolúvel. E quando eu falo em pKa, eu estou me referindo a uma substância, eu estou me referindo à característica de ácido ou básico. Então, toda vez que eu falar pKa, se refere ao potencial hidrogeniônico, que é o pH, ou POH, que é o potencial hidroxiliônico. Então, os fármacos eles vão agir sobre o organismo por um perfil físico-químico. É a característica físico-química do fármaco que eleva ao efeito. Para ficar um pouco mais claro, vou dar o exemplo aqui dos anestésicos, né? Enflurano, alotano, óxido nítrico, tá? Anestésicos gerais. O que é que acontece? Toda vez que o paciente ele faz o uso de um anestésico, toda vez que ele faz o uso de um anestésico, a função do anestésico é o quê? É impedir com que o paciente venha a perceber a dor. Por quê? Porque ele vai sofrer um corte, ele vai ter uma lesão. E aí, para que o organismo perceba, para que o cérebro perceba a dor, consequentemente, precisa passar os impulsos nervosos, precisa levar as informações para o cérebro. O que é que acontece? Quando se toma um anestésico, o anestésico, gente, por ele ter um perfil de solubilidade em lipídio, por ele ser tão lipossolúvel, o que é que os anestésicos fazem? Eles conseguem entrar, eles conseguem ficar preso na membrana da célula. E aí, se fica preso na membrana da célula, impede a troca da bomba de sódio e potássio, que é o que induz a polarização, a despolarização da membrana. E aí, esse fármaco anestésico preso nessas membranas impede o impulso nervoso. Se não tem impulso nervoso, não tem informação para o cérebro de que o paciente está sofrendo um corte ou que o paciente está tendo uma lesão. Observa que eu expliquei o mecanismo de ação dos anestésicos para vocês. E em nenhum momento eu falei de receptor. Eu falei que pelo fato do anestésico ter um perfil lipossolúvel, ele consegue se solubilizar na membrana das células, impedindo o impulso nervoso. Não tendo impulso nervoso, o indivíduo não tem percepção da dor. Por isso que os anestésicos eles são considerados fármacos estruturalmente inespecíficos. Tá? E todo fármaco que age através de um processo inespecífico ou por uma característica físico-química, ele vai ser considerado um fármaco estruturalmente inespecífico. Um outro exemplo clássico de fármacos estruturalmente inespecíficos são os antiácidos, né? O Estomazil, o Gastrol, tá?
antiácidos. Não estou falando aí inibidores da secreção gástrica, como pantoprazol, ranitidina, esses fármacos não. Estou falando antiácidos, tá? Os antiácidos, gente, o motivo deles diminuírem a azia é um processo físico-químico, tá? O que é que acontece? Toda vez que se mistura uma substância básica que está presente nos antiácidos e entra em contato com um meio ácido, que é o estômago, quimicamente vai se formar um sal e água. Logo, vai diminuir, vai neutralizar o pH. Por isso que diminui aí a azia, diminui a queimação, né? O que nós chamamos de pirose. Diminui essa pirose. Observa que o exemplo que eu estou falando aqui para vocês dos antiácidos, em nenhum momento eu falei de receptor. Eles agem por um mecanismo físico-químico. Um outro fármaco que age também por um mecanismo físico-químico, turma, é a simeticona, a dimeticona, né, que são antiflatulosos, antiflatulentos. Para vocês terem ideia, quando se faz a ingestão da simeticona, da dimeticona, essa substância, elas não são absorvidas. Do jeito que você ingere, ela vai ser excretada nas fezes, tá? Por quê? Ela não tem um perfil de absorção, devido ao seu perfil físico-químico. É como se ela formasse um gel no estômago, no intestino, e ela vai saindo empurrando os gases. E isso leva à eliminação dos gases. É tanto que eu não sou muito fã dessa classificação desse fármaco como... Na verdade, eu não acho correto o termo antiflatulento, né? Antiflatuloso, ou antiflatulência. Por quê? Subentende que o indivíduo ele não vai soltar os gases. E, na verdade, quando se toma uma simeticona ou uma dimeticona, se a pessoa tiver repleta de gases, tem que sair de perto, porque literalmente ela vai eliminar os gases, vai sair esses gases, viu? Então, eu espero que tenha ficado bem claro isso que eu comentei para vocês em relação aos fármacos inespecíficos. Eles, não é que os fármacos inespecíficos não têm uma estrutura química, tem, mas o motivo de realizar os efeitos está relacionado ao perfil físico-químico e não receptor. E aí nós temos algumas características importantes sobre esses fármacos. Então, gente, admite-se que os fármacos estruturalmente inespecíficos, ele atua por um processo físico-químico, pelas seguintes razões. Geralmente, para se ter um efeito, né, utilizando um fármaco, para se ter um efeito utilizando um fármaco estruturalmente inespecífico, geralmente se precisa de altas doses, tá? E aí torna-se um pouco preocupante, porque quando se toma-se uma grande dose de um medicamento, nós podemos sair lá daquele conceito, né? Nós podemos relembrar aquele conceito lá na farmacologia relacionado à dose. O que diferencia a dose do veneno, o que diferencia o medicamento do veneno é a dose. Então, os fármacos estruturalmente inespecíficos, principalmente quando ele é de uso sistêmico, é preocupante, porque vai precisar de uma alta dosagem para fazer o efeito, só que essa alta dosagem pode se tornar tóxica. Embora apresente estruturas químicas muito variadas, sem nenhuma relação entre si, pode provocar reações biológicas semelhantes. Explicando esse parágrafo aí, o que se refere a esse parágrafo? O que acontece, turma? Quando a gente pega os fármacos estruturalmente inespecíficos e nós pegamos as estruturas, vamos imaginar um exemplo. Eu tenho um alotano, que é um anestésico, e eu tenho também o óxido nítrico, que também é um anestésico. Se nós pegarmos o óxido nitroso e pegarmos o alotano e estudarmos a estrutura, gente, basicamente o alotano e o óxido nitroso não tem nada de semelhante na sua estrutura, tá? Mas eles têm o efeito anestésico como semelhante. Por que isso acontece? Porque os fármacos estruturalmente inespecíficos, da mesma classe, eles não têm que ter estrutura semelhante. Eles não vão agir em receptor. Se eles não agem em receptor, eles não precisam ter um perfil semelhante ao do receptor, para o encaixe ao receptor.
Já os fármacos estruturalmente inespecíficos, eles têm que ter um perfil físico-químico, eles têm que ter a característica química envolvida e não estrutural. Já é ao contrário, turma. Se vocês pegarem um fármaco estruturalmente específicos, por exemplo, lá o inibidor da bomba de próton, né? Os inibidores da bomba de próton. Omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, enzomeprazol. Se vocês pegar esses zol da vida aí e colocar eles, pegar a estrutura química e colocar eles como a estrutura química para estudo, você basicamente está olhando a mesma estrutura. Pega o omeprazol e o pantoprazol, aí estruturalmente eles são muito semelhantes. Mas por que que esses fármacos eles têm que ter semelhança estrutural? Porque eles vão agir no mesmo receptor. Se eles agem no mesmo receptor, eles têm que ter um perfil semelhante. Já os estruturalmente inespecíficos não precisam disso. E tem um ponto importante em relação aos fármacos estruturalmente inespecíficos, que está relacionado também à estrutura. Olha só, pequenas alterações em sua estrutura química não resultam, né, em alterações na sua ação biológica. O que seria isso, turma? Eu posso modificar a estrutura química dos fármacos estruturalmente inespecíficos, que, de modo geral, a modificação de um elemento ou outro não vai mudar o seu efeito. Já é diferente, turma, nos fármacos específicos. Os fármacos estruturalmente específicos, se tu mudar um hidrogênio sequer, se tu mudar um oxigênio, tu já pode perder todo o efeito. Tu pode também aumentar o efeito. Então, os fármacos específicos não podem estar mexendo demais na sua estrutura. Já os inespecíficos já pode ter essa mudança. Como eu comentei para vocês, né, exemplos clássicos de fármacos estruturalmente inespecíficos são os anestésicos gerais, que atuam não por ligação específica a receptores, mas por ações inespecíficas sobre o sistema nervoso central. Como? Aumenta a solubilidade das membranas biológicas, aumentando essa solubilidade vai impedir a saída ou a entrada de íons, e isso impede, né, o impulso nervoso. O uso anestésico, pelo seu perfil fisicoquímico, diminui o limiar de estabilidade neuronal, então impede com que os neurônios ficam literalmente ativos. E os anestésicos, como eles às vezes estão associados à sedação, pode levar a sedação profunda, eles levam à depressão inespecíficas aí do sistema nervoso central, tá? E aí lembra que geralmente quando o indivíduo está sonolento, está sedado, ele tem menos percepção à dor. Aqui nós temos, turma, essas imagens de alguns anestésicos, né? Alotano, enflurano, desenflurano, sevoflurano, isoflurano e o óxido nitroso. Eu vou chamar a atenção de vocês para ressaltar o que eu comentei anteriormente, do alotano e do óxido nitroso. Gente, observa que o óxido nitroso e o alotano estruturalmente não tem nada de semelhança, mas ambos têm efeito anestésico. Por que que ambos têm efeito anestésico, mas não têm perfil estrutural semelhante? Porque o que determina o efeito, né, o mecanismo de ação nos fármacos estruturalmente inespecíficos é o perfil fisicoquímico. Não tem nada a ver com o perfil estrutural, tá? Que já é o caso dos receptores nos estruturalmente específicos. Só um momento, turma.
Só para vocês terem ideia, turma, agora nós vamos começar a falar dos fármacos estruturalmente específicos, certo? A partir de agora, a partir desse momento da aula, tudo que eu falar vai envolver fármacos que agem em receptores. Só para vocês terem ideia da potência e da relação, da quantidade de fármacos que tem relacionada estruturalmente específica a receptor, que nós estamos no slide 9, e são 62 slides. A partir de agora, até o final desse conteúdo, é só falando dos fármacos estruturalmente específicos. E isso já nos mostra a importância desse entendimento voltado para fármacos que agem em receptores. Então, o que são fármacos estruturalmente específicos, né? São aqueles que sua ação estão diretamente ligada à sua estrutura química e tridimensional, exceto sua atividade por ligação direta e específica sobre a biomacromolécula-alvo. Olha só, aqui a gente já vai começar a falar o quê? Da estrutura química. Essa estrutura química a gente tem que entender, gente, que todo fármaco ele tem um perfil tridimensional. O fármaco não é uma molécula planar, não, como nós observamos, né? Nós observamos as imagens da estrutura química e acha que ela é plana. Na verdade, as estruturas químicas ela tem um perfil tridimensional. Então, nós temos radical na frente, dos lados, atrás, nas laterais, tá? E esse perfil da estrutura e esse perfil tridimensional é importante para o encaixe no receptor. Quando eu falo biomacromolécula-alvo, eu estou me referindo ao receptor, tá? E os receptores, gente, eles são alvos proteicos. Então, se eu estou falando que é um alvo proteico, ele é formado por proteína. E se é formado por proteína, ele é formado por aminoácidos. E quais são os receptores, ou aonde estão esses receptores que os fármacos específicos irão agir? Os receptores, eles podem ser encontrados em enzimas, tá? Os receptores podem ser receptores metabotrópicos, ionotrópicos e receptores de ácido nucleico. E aí eu vou trazer um pouco agora da farmacologia, só para a gente relembrar quais são os tipos de receptores. Os receptores, gente, eles são classificados em 4 tipos, né? Que são chamados tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ou família 1, família 2, família 3, família 4, que eu, particularmente, não gosto dessa nomenclatura, porque não diz nada com nada, tá? Eu prefiro dar um nome propriamente do receptor. Então, família 1 ou tipo 1 são receptores acoplados ao canal iônico, tá? Que também podem ser chamados de receptores ionotrópicos, como está mostrando aí no slide. A família tipo 2, ou família 2 ou tipo 2, que é chamado de receptores acoplados à proteína G, que também podem ser chamados de receptores metabotrópicos. Nós temos os receptores família 3 ou tipo 3, que são receptores ligados à enzima, tá? Que é o que tem aí também, macromolecular enzima. E, por último, nós temos os receptores, que é a família 4 ou tipo 4, que é o receptor nuclear, que são aqueles receptores que estão dentro do núcleo. E isso é importante nós compreendermos, porque independente da localização, porque o tipo 1, tipo 2, tipo 3 é localizado na membrana da célula, e o tipo 4 é localizado no interior do núcleo, independente da localização ou não, esses receptores são substâncias que vão se ligar aos fármacos estruturalmente específicos. Observa, gente, nessa imagem que está nesse slide, no canto direito, no canto inferior direito, nós temos aqui, do nosso lado esquerdo, né, da imagem, do lado esquerdo, nós temos aí um receptor acoplado a um canal iônico, ou seja, é um receptor ionotrópico. Por que é um receptor ionotrópico? Porque ele está relacionado à entrada e à saída de íons. Todo receptor que envolve íons está relacionado a ser ionotrópico. E ainda tem aquela questão do ionotrópico positivo ou negativo. Se entra íons, positivo. Se sai íon, se bloqueia a entrada do íon, negativo. E nesta imagem, do lado direito agora da imagem, nós temos aí um receptor metabotrópico. Por que eu falo que é receptor metabotrópico? Porque ele está ligado à proteína G.
Todo receptor ligado à proteína G, ele vai ser metabotrópico. E lembra, gente, que a proteína G, ela é uma substância que, quando ela é ativada, ela amplifica o sinal, ela amplifica a informação. E ela pode se ligar tanto à enzima como a canais iônicos, a proteína G. Da mesma maneira que os fármacos inespecíficos, eles têm um perfil, os específicos também têm. Então, como é que age, como é que ocorre o efeito, né, desses fármacos específicos? Primeiro, são eficientes em concentrações menores do que os fármacos estruturalmente inespecíficos. Gente, lembra que eu falei para vocês que os fármacos inespecíficos, por eles não agirem em receptor, mas sim pelo seu perfil físico-químico, eles precisam de altas doses. Já os fármacos específicos, como eles se ligam ao receptor, como eles sensibilizam o receptor, eles precisam de baixa dose. Por um lado, isso é bom, por outro é ruim. Por quê? Qual é o lado positivo disso? Que possivelmente eu posso evitar uma intoxicação porque ele precisa de baixa dose. Contudo, mesmo o fármaco precisando de baixas doses, muitas vezes eu dando uma dose maior, pouca coisa, ele já tem um efeito tóxico, porque ele é muito sensível ao receptor, tá? Então, inespecíficos, altas doses, específico, baixas doses. Os fármacos específicos, eles apresentam características estruturais em comum, né? Tanto a estrutura fundamental, grupos funcionais e orientação espacial. E essa característica estrutural fundamental, os grupos funcionais, que foi o que nós estudamos na aula anterior e na semana retrasada, né? Os grupamentos orgânicos. E a orientação espacial é o que favorece esse efeito. Nas nossas primeiras aulas presenciais, eu comentei para vocês que, basicamente, os fármacos estruturalmente específicos, eles têm um grupo, que é o grupo que causa o efeito farmacológico, que aquele grupo não se pode mudar. Por exemplo, se eu desejar criar um novo fármaco, e eu já tenho fármacos que pertencem a essa classe, eu tenho que observar qual é a estrutura fundamental. A estrutura fundamental ela é chamada de grupo farmacofórico. O que é esse grupo farmacofórico? É aquele grupo que é o responsável pelo efeito no organismo, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa lá nos antibióticos inibidores da síntese de proteína, né, da parede, desculpa, os antibióticos que inibem o peptidoglicano, a síntese da parede, que são os beta-lactâmicos, né, como a penicilina. Por que eles são chamados de beta-lactâmicos? Porque eles têm na sua estrutura química o anel beta-lactâmico, tá? Que é uma cadeia cíclica com 3 carbonos ligado a um enxofre, por exemplo. Esse anel beta-lactâmico, gente, se vocês pegarem todos os fármacos que são antibióticos que pertencem ao grupo dos beta-lactâmicos, como por exemplo a cefalosporina, cefalatina, cefaclor, cefalotina, esses fármacos, se vocês pegarem eles, vocês vão encontrar o anel beta-lactâmico. O anel beta-lactâmico é o que nós chamamos de estrutura fundamental, ou grupo farmacofórico. Eu não posso mudar ele, porque se mudar, vai perder o efeito. Tá? E aí eu já posso ter como mente o quê? Se eu pegar todos os fármacos pertencentes a uma classe que é estruturalmente específico, sempre eu vou encontrar semelhanças nas estruturas. E aí nós já temos uma diferença aqui nesse novo contexto em relação aos fármacos inespecíficos. Observa só esse último parágrafo. Pequenas alterações em sua estrutura química resultam em alterações significativas na atividade farmacológica, obtendo assim, né, compostos que têm ação desde antagônica ou análoga ou até mais forte. O que seria isso? Eu estou dizendo para vocês que os fármacos estruturalmente específicos, se eu mudar, gente, um átomo, se eu mudar um radical, eu posso perder todo o efeito do medicamento, do fármaco. Esse fármaco pode não ser mais efetivo, como também posso ter efeito tóxico, ou posso deixar o fármaco mais potente. E agora eu vou dar uns exemplos para vocês de fármacos, tá? Que tem um perfil estruturalmente específico. Mas antes,
Vamos só relembrar essa questão aqui, que é muito importante, que envolve esses fármacos estruturalmente específicos. O que seria isso? Os fármacos estruturalmente específicos, gente, como eu estou comentando para vocês, eles precisam interagir com receptores. Para que esses fármacos interajam com receptores, é necessário que tenha um encaixe perfeito. É necessário que tenha essa complementariedade molecular. O que é isso? O receptor tem um espaço, o fármaco tem um espaço. Esse espaço ele é complementar entre o receptor e o fármaco. Isso é o que nós chamamos de complementariedade molecular. E isso está totalmente relacionado ao perfil do receptor e o perfil do fármaco. Na química, a gente chama de complementariedade molecular, mas lá na farmacologia, por ser algo mais simples, teoricamente, nós falamos de modelo chave-fechadura, né? O modelo chave-fechadura, ele está relacionado à complementariedade molecular, né? Para toda fechadura tem a chave perfeita, tem a chave verdadeira, tem a chave original. Lembrando que essa teoria da complementariedade molecular, o modelo chave-fechadura, foi postulado por M. Fischer. Tá? Alguma pergunta, turma? Fazer algum comentário? Fique à vontade, tá? Alguma dúvida? Então, quando nós falamos nesse contexto, né, da complementariedade molecular, é importante nós estudarmos 2 pontos. Nós vamos agora falar do que se aprende na farmacologia quando se fala de farmacodinâmica, que são de substâncias agonistas e substâncias antagonistas. Lembra, gente, que as substâncias agonistas são aquelas que se ligam ao receptor e têm capacidade de ativá-lo. Já as substâncias antagonistas têm a capacidade de se ligar ao receptor, mas bloqueá-los, tá? Diante disso, esse pesquisador Emil Fischer, ele postulou que, de modo geral, as substâncias ela pode ser classificada ou se comportar como chave original, modificada ou chave falsa. A chave original, a chave original é uma substância agonista e a chave modificada também é uma substância agonista. Ou seja, ambas conseguem se ligar ao receptor e ativá-lo. Qual a diferença da chave original para a chave modificada? A chave original geralmente é aquela substância que consegue complementar o receptor perfeitamente, consegue se ligar a esse receptor em todas as suas características. Já a chave modificada, que também é uma substância que se liga ao receptor e tem a capacidade de ativar, é aquela substância que tem uma parte de interação com o receptor, se liga ao receptor, mas não tem um encaixe perfeito. Mas mesmo não tendo um encaixe perfeito, consegue se interagir, consegue se ligar. E ativar, que é um dos pontos mais importantes. E ativar. Já a chave falsa, gente, também consegue se interagir com o receptor, mas não tem um encaixe perfeito, tá? E, nesse sentido, em vez de ativar o receptor, a chave falsa faz é bloquear o receptor. Quando eu falo que bloqueia o receptor, significa que aquele receptor ele não fica mais disponível para a substância original se ligar a ele, tá? E aí nós temos aí a classificação de substâncias agonista e substância antagonista. Lembrando que a substância agonista, ela tem afinidade e eficácia pelo receptor, ou seja, ela se liga e ativa. Já a substância antagonista, ela tem afinidade, mas não tem eficácia, ou seja, ela se liga, mas não ativa. Essa imagem, acredito eu, que vai ficar um pouco mais ilustrativa para vocês compreenderem essa relação aí das substâncias em ser agonista e das substâncias serem antagonistas. Nós temos aí, nessa imagem, do lado esquerdo, na parte superior, nós temos uma chave, que seria a chave verdadeira, e nós temos a fechadura. Observa que essa chave e essa fechadura, eles têm um encaixe perfeito. Vamos agora para o perfil químico. Nós temos aí o agonista natural e nós temos o receptor, que é em verde. Observa, gente, que o agonista natural possivelmente é a substância produzida pelo nosso organismo, é a substância endógena específica daquele receptor. Olha só, ela se encaixa com o receptor perfeitamente. Se encaixando com o receptor perfeitamente, nós temos a ativação
e nós temos aí a resposta biológica oriundo desse receptor. Já na chave modificada, a chave modificada ela está sendo ilustrada aí por um clipe. Gente, o clipe, ele consegue se ligar à fechadura e abrir a fechadura? Sim, com um pouco mais de dificuldade, mas ele consegue abrir a fechadura e ter a ação que é abrir a porta, tá? Observa aí o agonista modificado. Esse agonista modificado poderia ser as substâncias que são produzidas, né, os medicamentos, que têm uma semelhança com a substância natural, mas que não é igual. Nesse sentido, esse agonista modificado, ele consegue se interagir com o receptor, tá? Interage com o receptor, mas não interage perfeitamente. Não tem um encaixe perfeito. Mas mesmo assim ele consegue ativar. Logo vai ter a resposta biológica. Contudo, turma, não é uma resposta biológica tão forte quando eu falo tão forte, tão potente, né? Tão eficaz quanto o agonista natural. Em relação à chave falsa, nós temos aí um graveto, representado por um graveto. Observe que o indivíduo ele vai colocar o graveto na fechadura, o graveto ele vai conseguir entrar na fechadura, contudo, ele vai quebrar, né? Ele vai acabar obstruindo a fechadura para a chave original. Aí nós vamos ir para a parte farmacológica, né, química. Isso caracteriza uma substância antagonista. A substância se liga ao receptor, mas ligando ao receptor faz bloquear esse receptor. Bloqueando o receptor contra o quê? Contra a substância verdadeira, contra a substância agonista. Então, bloqueando esse receptor, vai deixar de ter a resposta biológica. É muito comum, quando nós começamos a falar sobre agonista e antagonista, muitos pensarem, o agonista por ativar ele é bom, o antagonista por bloquear ele é ruim. Gente, isso não existe. Não tem substância boa nem ruim aqui, não. Cada um vai ter o seu perfil e cada um vai ter seu efeito, tá? Professor, Oi, Jefferson. é nessa parte aí dos antagonistas aí que a gente vê na farmacologia que tem os antagonistas químicos, essas... Isso, antagonista químico, competitivo, Isso. cinético, isso mesmo. Isso. Jefferson, você é do 4º período, não é? Não, sou do 8º. Já é do 8º período, entendi. Tá certo. E aí, quando se fala nessa questão de agonista ou antagonista, está totalmente relacionado mesmo ao perfil químico, né, de interação. Ambos, tanto o agonista como o antagonista, eles se interagem com o receptor. A diferença é que um acaba ativando o receptor e o outro acaba bloqueando esse receptor. E aí, dependendo da maneira com que eles vão agir, nós temos aí o antagonista químico, farmacocinéticos e outros. Para nós finalizarmos nossa aula de hoje, turma, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né, de fármacos que têm perfil de ser estruturalmente específico. Gente, toda vez que vocês pegarem uma bula de medicamento, ou toda vez que vocês observarem que o medicamento ele tem um efeito, porque liga receptor, vocês encontrarem o nome receptor, vocês já classificam esse fármaco como estruturalmente específico. Um dos exemplos aí desses fármacos, nós temos a clonidina. A clonidina, gente, é um fármaco utilizado para hipertensão arterial. Ele pertence aos fármacos que agem sobre o sistema nervoso central, adrenérgicos de ação central. A clonidina, ela é muito indicada para pacientes gestantes, né? Por exemplo, uma paciente que está gestante, ela desenvolve a hipertensão, dá clonidina ou metildopa, tá? Ou, por exemplo, tem uma mulher que ela é hipertensa e engravidou. Geralmente suspende os outros antihipertensivos e passa a ser a clonidina, porque a ação é mais central, tá? Observa aí essa molécula da clonidina. De modo geral, essa molécula, o formato dela favorece a ação sobre o receptor. Observando essa molécula, nós temos aí 2 aminas e nós temos uma imina, tá? Lembra que a imina é toda vez que eu tenho um nitrogênio fazendo dupla ligação com o carbono. Além disso, nós temos aí um anel aromático, e ligado a um anel aromático, nós temos um halogênio, tá? Que é o cloro.
Outro fármaco que é estruturalmente específico é a cimetidina, tá, gente? A cimetidina é um fármaco que age sobre os receptores H2 da histamina. Esses receptores, eles são encontrados nas células parentais do estômago. E a principal aplicação desse fármaco é para o tratamento da gastrite úlcera. Mas vale a pena comentar, gente, que a ranitidina, a cimetidina é um fármaco que não está sendo tão usado mais comercialmente, né? A venda comercial, ela quase não é mais prescrita por causa dos grandes efeitos adversos. A cimetidina pode levar a ginecomastia e galactorreia em homens e diminuição da contagem espermática, tá? E é preferível o uso da ranitidina ou outros fármacos. Além disso, a cimetidina ela é indutora enzimática, então ela aumenta o metabolismo de vários fármacos, diminuindo seu efeito, tá? Vocês podem observar na imagem aí da cimetidina. Nós temos várias aminas, né? Nós temos a imina, nós temos o enxofre, tá? Nós temos, de modo geral, a cimetidina ela tem um perfil muito hidrossolúvel pela presença aí dessas aminas. E, além disso, também pode levar um perfil de ação sobre o sistema nervoso central. E o nosso último fármaco, né, só para ilustrar para vocês que eles são estruturalmente específicos, nós temos aí o atenolol, né? O atenolol é um fármaco também antipertensivo, pertencente aos bloqueadores dos receptores adrenérgicos. Lembrando que se eu falo de bloqueadores de receptores adrenérgicos, eu estou me referindo a um fármaco estruturalmente específico, tá? E a maneira com que lembrando, gente, que quando a gente fala de beta-bloqueadores, que é o exemplo do atenolol, eles são fármacos de escolha para tratar a hipertensão. O indivíduo tem hipertensão, principalmente leve. Inicialmente se trata com beta-bloqueadores. Se não resolver, é que vai para outros fármacos de outras classes, como os IECAs, os BRAs, os bloqueadores de canais de cálcio. E por que o atenolol, de modo geral, ele diminui a pressão arterial? Porque o atenolol, ele bloqueia os receptores beta, então não tem ação da adrenalina. Se a adrenalina não age sobre o receptor beta do coração, não vai ter batimentos cardíacos aumentados, não vai ter frequência cardíaca aumentada. Se não tem essa frequência cardíaca aumentada, diminui o débito, diminui a pressão arterial. Turma, alguma pergunta? Algum comentário? Dúvida? Não, professor, tranquilo. Tá bom, tia Celane. E professor, Pois é. sobre o trabalho que você acabou de falar, é para enviar por e-mail, né? Isso, vai enviar por e-mail, tá? Aquele e-mail de sempre que vocês estão enviando as atividades. Então, turma, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Eu irei colocar a videoaula no encontro 15, junto com a atividade que vocês deverão fazer, tá? Só para vocês estarem cientes. Um abraço, uma ótima noite para vocês, bom descanso. Qualquer dúvida é só entrar em contato.